Sistema FAESE Senar. Olá, seja bem-vindo ao Conexão Agro, podcast do Sistema FAESE Senar, que conecta você às informações sobre o agronegócio. E hoje é um dia muito especial, a gente está aqui para comemorar o Dia do Produtor Rural Sergipano. E eu trago jovens produtores que já incluo aqui nesse bate-papo para a gente contar um pouquinho dessas histórias de produtores que são referências nacionalmente falando em produção, em pecuária. E vamos falar um pouquinho com eles. Trago aqui Alexandre Prado, pecuarista, referência na criação de pôneis nacionalmente. Seja bem-vindo. Obrigado, Samara. Obrigado pelo espaço. Obrigado pela oportunidade de estar falando um pouco, né, do nosso dia a dia, um pouco da nossa história, um pouco da nossa vida, que está sempre ligada ao agro. Perfeito. Carol Souza, ela é engenheira agrônoma, pecuarista, advogada, está aqui já há mais de 20 anos aí, não é? No agronegócio. Seja bem-vinda. Eu já não me considero tão jovem produtora assim, mas obrigada pelo convite. Vamos aqui bater um papo e enaltecer o nosso Sergipe, né, o nosso agro sergipano. Conta um pouquinho da sua história, já para a gente começar com Carol, então, né? Primeiras mulheres, vamos fazer assim. Conta um pouquinho dessa história sua, Carol. Como é que começou a sua vida no agro? Então, assim, a minha propriedade já é da minha família, né, desde a época do meu avô. Mas meu pai, ele não exercia nenhuma atividade assim produtiva, era mais a fazenda como lazer, né? Só que eu gostava muito da fazenda, então fui fazer agronomia e com uns 19 anos meti as caras lá para desenvolver algum trabalho, né? Então eu inicio na pecuária da maneira tradicional, que era a maneira que eu conhecia, era a maneira que se faziam na minha região. Meus vizinhos faziam e então eu entrei e permaneci na pecuária tradicional, pecuária extensiva. Passei muitos anos e de maneira satisfatória. Para mim estava tudo bem produzir daquela forma. Até que a gente se depara com os problemas da vida. Então a gente pegou uma estiagem prolongada de 5 anos e aí isso aí mudou tudo. É 2015. Foi de 2012 até 2017, mais ou menos, lá. E foi cruel para a minha propriedade, né? Então, eu perdi animais, perdi muito da minha pastagem. E foi aí que eu percebi que produzir do mesmo jeito não dava mais, né? Então, fui em busca de conhecimento, fui estudar. Nessa época, fiz vários cursos, aprendi muito. Fui atrás de consultoria especializada também. Fui para outros lugares, buscar outras referências. E resolvi reestruturar toda a minha propriedade, né? Então, hoje em dia, eu não faço nada do que eu fazia de 2012 para trás. Eu faço tudo diferente. Você precisou de um desafio, que eu acho que é isso que acontece com todo produtor, para fazer aquela virada de chave. Exatamente. E o que é que mudou na sua propriedade? O que é que você fez para mudar? Eu acho que assim, em primeiro lugar, eu mudei a minha mente, né? Então, quando o produtor rural muda a sua cabeça, a fazenda muda junto, né? Para isso, eu também mudei a mente dos meus funcionários. Investi bastante em curso para eles, treinamento. O pessoal nunca tinha visto, na época, cerca elétrica, nada disso. Eu botei no meu carro, levei em fazenda que tinha para visitar. Então, assim, primeiro você investe em conhecimento, que eu acho que é um investimento que sempre vale a pena, para mudar a sua mente e mudar a sua fazenda. Entendeu? Então, parto desse princípio. Você trabalha com manejo sustentável. Me conta como é o da Lida lá, como é essa referência mesmo, essa fazenda. A pecuária tradicional, ela trabalha assim, com pastos grandes, né? Geralmente de forma menos intensificada, né? Então, o manejo sustentável, ele tenta otimizar todos os espaços, né? Então, você geralmente tem piquetes menores, você faz um pastejo rotacionado, em que você contempla preserva o natural da planta, né? Que ela precisa de um tempo para se recuperar. Por que que lá atrás eu perdi toda a minha pastagem na época da seca? Porque o meu capim não teve tempo para se regenerar, né? O manejo que eu fazia na época não oportunizava ele se regenerar como acontece hoje em dia na propriedade, né? Então, na verdade, assim, esse manejo mais sustentável, você se preocupa com o básico,
que é, no meu caso, né, que sou pecuarista, que é com capim, com água e com o animal, bem-estar animal, esse tipo de coisa. Você se preocupando com esse básico, você produz mais. Então, investir em tecnologia, no meu caso, não foi investir em grandes maquinários, em automação, nada disso. É um investimento no básico. Você primeiro tem que conhecer o que é que você precisa, basicamente mesmo, para produzir. Se você fizer isso bem feito, você já vai produzir mais. Então, assim, a minha região é uma região semiárida, né? Então, minha pluviometricidade média é de 750 milímetros. Aí eu digo assim, às vezes, isso é a média, tem anos que é menos, bem menos. Tem anos que é mais, folgado. Então, assim, eu convivo com a seca é minha realidade, entendeu? Então, o que fazer, né, para amenizar, né? O que fazer? Então, nessa época que eu falei que eu fui atrás do conhecimento, todo mundo na minha região se deu mal, eu não fui a única presenteada. Talvez no estado todo tenha sofrido. Agora, eu pensei, né? Tem alguém por aí, em algum lugar, em outro estado que seja, que sobrevive a isso e continua produzindo, sabe? Então, eu fui atrás desse tipo de conhecimento, que na época eu não tinha, entendeu? Então, assim, primeiro a gente muda a cabeça do fazendeiro, do produtor, depois a gente muda a fazenda. Conhecimento, Alexandre, é o essencial, foi isso que buscou. Conta um pouquinho também da sua história, né? A gente sabe que é referência aí na criação de pôneis, tem o Nelore pintado, genética de qualidade, é isso? Tecnologia e conhecimento? Pois é, conhecimento, tecnologia, ciência, eu acho que é fundamental. Fundamental em todas as áreas e na pecuária também, tanto na parte de equinos como na parte de bovinos. E isso um pouco eu comecei a aprender vivenciando como seria importante, como é necessário você evoluir, você ter autocrítica com seus animais, na parte genética, na sua parte de gestão também, na parte de gestão de pastagem, de tudo. Eu acho que a gente tem que ter o conhecimento e ter autocrítica de saber onde é que pode melhorar, onde é que está bom. E o conhecimento é fundamental. Eu aprendi a viver esse meio desde criança, quando eu comecei com pônei, né? Quando eu fui presenteado por meu pai com 6 anos de idade. Hoje eu estou já com uns 34, então a gente já está quase 30 anos de criação de cavalo, pônei, focado no pônei. Meu pai sempre foi criador de cavalo, mas o que atraiu as pessoas da minha família foi a raça pônei. Então aí eu vivo isso, vivo nisso e em partes vivo disso também, né? Porque assim, todo o tempo, é uma paixão, a gente tem como negócio também. Até a gente se envolve na Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Pônei também. Então, assim, é uma coisa que toma nosso tempo, mas não é um tempo, vamos dizer assim, que é prazeroso e é um negócio também. A gente gera emprego, gera receita, gera renda. Isso na parte da pecuária de equinos, da raça pônei, e também na parte de bovino. Genética também, na parte hoje do Nelore pintado PO, que a gente foca para poder ter um resultado, um melhoramento genético em números, em indivíduo, na produtividade, que é ciência, que é tecnologia, que é conhecimento, porque quem faz o boi melhor vai produzir um bezerro melhor também. E aí, o que é que isso significa para você, né, na sua vida, enquanto produtor? A gente sabe que o produtor, ele precisa buscar a tecnologia, precisa buscar... É a sua vida, você vive ali dessa produção. A informação hoje está na nossa mão, né? Então a gente pode, vamos dizer assim, fazer uso dela de todas as formas. A gente tem redes sociais, tem influenciadores que trazem informação e a gente também pode ajudar as pessoas passando informação naquilo que a gente já aprende também. Então, a criação, para mim, isso daí vamos dizer assim, é o que brilha meus olhos, vamos dizer assim, de criar o cavalo, criar o boi, de compartilhar um pouco dessa genética, desse aprendizado. Conte pra gente por que é essa referência nacional, né? A gente sabe que você participa, realiza leilões. O que é essa genética? A gente produz, quando eu falo a gente, porque toda a minha família que é envolvida nisso aí. Certo. Então a raça pônei hoje representa para nós uma união, mas não só uma simples união. Por quê? Porque a gente produz genética, a gente participa das principais exposições do Brasil, a gente conseguiu ser o melhor criador na exposição nacional de 2022, 2024 e 2026, o melhor expositor nacional de 2022, 2023 e 2024.
E tem animais em todo o Brasil difundindo nossa genética, seja através de leilões, de exposições, fazendo melhorar a raça. A gente compartilha a genética, a gente já vende cobertura, já vende embriões, já tem esse melhoramento na raça pônei, que já tem outras raças, que é uma realidade. Nossa raça é uma raça menor em termos de quantitativo, porém é uma raça que ela abarca todo o país. A gente, como criador, a gente vê que é uma demanda que existe cada vez mais do animal que é para iniciar a criança em equitação, para o animal para pet, que a pessoa muitas vezes tem como um animal de estimação. E o pônei, que a gente se preocupa muito com a parte da índole, a parte do caráter do animal, isso aí, na nossa seleção, hoje a gente brinca que o pônei é o melhor amigo da criança. Por quê? Porque são animais companhia mesmo. Então a gente preza por isso, a gente preza pela qualidade, pela beleza morfológica, mas pela índole, por ser dócil, por ser um animal companheiro. Perfeito. Estava conhecendo um pouquinho aqui da raça pônei, né? Desse amor, paixão que começou de criança, não é? Começou de criança, hoje é como um negócio, como eu falei, a gente Exato. tem uma equipe boa de trabalho de funcionários, de colaboradores, de veterinários. Então, assim, é algo que envolve muitas pessoas ao redor dessa paixão, né? É uma simples, entre aspas, paixão. Vocês falam aqui, já falaram, né, um pouquinho, né, da produção, o que cada um faz, mas a gente vive de desafios, né? E é um ciclo, a gente comentava aqui que é um ciclo, né? A produção no campo é um ciclo, né? Vive momentos de alta, baixa. Qual o maior desafio, além dessa estiagem que eu acho que foi, né? Esse maior Sim. desafio, além desse desafio que já foi citado por você, nessa carreira sua? Eu acho o seguinte, o produtor rural, ele tem todos os desafios que um empresário normal tem. Perfeito. A gente tem que lidar com gestão, a gente tem que lidar com mão de obra e a gente tem que lidar com o mercado. Só esses 3 fatores aí já é problema que só. Os desafios. Já é muito problema. Mercado, mão de obra E gestão. e gestão. Então, assim, só nesses 3 aí já vai muito problema. Mas, além disso, a gente tem que lidar com o inesperado, que é a natureza. A natureza ninguém controla. Então, você pode ter feito todo um planejamento para aquele ano, ter pensado em investimento, manejo, e pode vir a natureza e dizer não é isso que você vai fazer esse ano. Ela vem com a seca avassaladora, ela vem com uma chuva que arrasta tudo, derruba tudo. Então, assim, eu acho que o maior desafio, o diferente do produtor rural, é lidar com a natureza, entendeu? Então, assim, o produtor rural, ele tem que ser resiliente. Então, cada ano a fazenda me ensina alguma coisa diferente. E cada ano eu digo que eu tenho uma fazenda diferente. Porque é muito diferente uma fazenda em que choveu 600 milímetros para uma que choveu 1.200. E isso pode acontecer de um ano para o outro. São 2 fazendas completamente diferentes, em que eu vou lidar com ela de formas diferentes, entendeu? Então, eu acho que o maior desafio do produtor rural mora aí, nessa falta de controle da natureza. Para você, Alexandre. Isso para mim é muito importante. Realmente, quando a gente fala na parte da pecuária, eu falo bovina, isso ainda é mais evidente. A gente trabalha com melhoramento genético e a gente sabe que o ambiente ele é fundamental. Então, você ter alimento, você ter comida, você ter uma pastagem boa, isso, além da genética, influencia muito no resultado. Então, a gente produz, a gente investe em genética, a gente fala que são 3 R's, raça, ração e relacionamento, né? Que a gente, assim, quem cria fala. A raça, a gente é capaz de ir atrás. O relacionamento, a ração, quando a gente fala, ela engloba tudo. Não só a ração concentrada, mas a ração é o ambiente. É a pastagem. E isso daí é coisa que foge do produtor rural, né? Então, a gente tem que trabalhar com isso, aprender a lidar com seca. A gente está no Nordeste, a gente sabe que na maior parte da nossa região ela está mais suscetível à seca, então a gente tem que ser, vamos dizer assim, consciente disso e saber, esse ano não teve uma seca, mas ano que vem pode ter. Mas não é por isso que a gente não vai poder produzir. A gente tem que ter a reserva de alimento e saber que tem épocas do ano que a propriedade ela vai produzir mais, arrobas por hectare, tem épocas que é menos, e você fazer a parte da estratégia, da gestão, de ter a consciência de que, como a gente falou, é cíclico, não tem jeito. E é aí que mora o planejamento, Carol.
Exatamente. Eu tenho todo um planejamento. Se você me perguntar, eu tenho para 10 anos. Agora, todo ano eu faço uma adaptação diferente. Certo. Porque a fazenda vai me dizendo o que é que ela está precisando primeiro. Às vezes, na minha programação, eu coloquei determinado investimento para próximo ano. E a fazenda me mostra que não, esse investimento é para agora. Então, eu acho que a gente tem que ficar muito atento aos sinais, né? Aos sinais. Porque tem coisas que você tem que ser humilde para aceitar que você não controla. Então, você tem que fazer o que está na sua capacidade, né? E no resto você vai se adaptando. A gente vinha conversando também que, além dessa gestão, né, desse planejamento, de tudo que é tão importante, a gente precisa comunicar. E aí, os produtores rurais aqui fazendo algo que não estão habituados a fazer. Ela já, né, Carol já contou que a partir de agora já começa um pouco. Mas por que é tão importante também comunicar? É incentivar outros produtores? Como vocês veem isso? Eu vejo de várias formas, certo? Eu comecei a comunicar em prol da minha própria fazenda, né? Então, assim, eu desenvolvia um trabalho já razoável lá dentro, mas se você não comunicar, ninguém sabe disso, né? Então, e eu percebi, como eu tinha conversado aqui com vocês antes, que o nosso produto, as pessoas querem saber quem é o dono, entendeu? Não é um produto que você coloca na prateleira e ele se vende sozinho. Eu quero comprar um extrato de tomate, para mim não importa quem é o dono daquela marca. Ele compra. No caso do boi, do cavalo, as pessoas querem saber como é a fazenda, como é que o dono cria, como é que ele faz lá. E, como ele mesmo falou, às vezes compra pelo jeito que você cria, né? Não só pelo cavalo que ele está vendo ou o boi que ele está vendo. Ele vai comprar pelo jeito que você cria. Então, se comunicar passou a ser assim, ou você se comunica ou você não sai do lugar. Você não tem como fazer a sua fazenda crescer, né? O seu trabalho porteira para dentro, você e seus funcionários é que estão vendo, né? E porteira para fora, né? E aí? E o comunicar, a gente tem consciência que não é apenas você falar, é falar e mostrar por tudo que está por trás. É você falar da genética e mostrar a evolução genética. É falar do manejo e mostrar o manejo, para que as pessoas também entendam que pode aplicar aquilo ali nas suas propriedades. Então, essa forma de você se apresentar, de você comunicar, eu acho que isso conta muito. Você mostrar um pouco do dia a dia de seus animais, um dia a dia seu na fazenda. Então, são informações que a pessoa não tem. E a gente está falando aqui tanto para pessoas que são do agro, sim, mas para pessoas que não são do agro, que têm uma ideia completamente diferente, entendeu? Muitas pessoas não sabem nem como é que funciona na prática. Então, essa comunicação é importante, não só a gente falar, mas a gente mostrar o que está fazendo, mostrar a evolução, mostrar, no meu caso, eu trabalho com melhoramento genético dos bovinos. A gente faz transferência de embrião, a gente faz inseminação. A gente mostra que aqueles animais, por exemplo, que fazem FIV, a transferência de embrião, ele consegue proliferar a genética dele de uma forma que uma técnica usual não conseguiria. Ele produz 10, 20, 30, 40, 50 filhos no ano. Então, aquilo ali a gente vê que é uma forma de melhoramento genético e de mostrar para as pessoas que não estão lá que a ciência também chega no agronegócio, vamos dizer assim, entendeu? Então, não só de quem vive o agro, mas quem está por fora, que tem curiosidade, que gosta. A gente tem redes sociais e sabe assim, que muitas das pessoas que consomem os conteúdos são pessoas que não são do agronegócio. São pessoas que assim, meu sonho, que coisa linda e tal, mas que não sabem como é o dia a dia, como é a realidade, mas que se identifica, assim, que gosta de ver aquilo. Entendeu? E acha diferente, não é? E às vezes até se identifica e se torna, na pandemia, e agora uma outra observação, muitos médicos, enfim, outras profissões, eles passaram a ser também produtores porque observaram que a vida no campo seria legal, mas não é só isso. Existe uma romantização da vida no agro. A vida no agro é dura, é de muita dedicação, muito trabalho. É muito sol quente, né? É, muito. É muito sol quente, não só eu o sei sol. Que na época da pandemia eu ainda aproveitei, porque a gente, como falei, a gente produz o pônei, né? E o animal de estimação foi muito procurado na época. As pessoas iam morar em casa, na fazenda, casas de campo, e muita gente procurava para ter animal como estimação
tendo em vista que era uma forma de se conectar com os animais, entendeu? Assim, num ambiente, vamos dizer assim, às vezes até da cidade, mas que ele tinha uma casa maior e conseguia se conectar com o campo, vamos dizer assim, ter uma paz que a cidade muitas vezes não conseguia oferecer. Verdade. Alexandre falou aí, né, Sergipe, e através da Prados Agropecuária, referência nacional aí na criação de pôneis e genética, enfim. E para você, o que é que Sergipe representa nacionalmente também nessa linha? Então, com essas novas tecnologias, essas novas formas de produzir, a gente percebe que você não precisa ter uma grande extensão de área para ser produtivo. Então, Sergipe está sendo destaque nisso em vários aspectos, não só na pecuária. Justamente, é isso que eu quero dizer. A gente, quando passa a se modernizar e utilizar tecnologias, a gente consegue altas produções mesmo com terras menores. Então, porque se você for para o centro-oeste, a realidade de tamanhos de fazenda lá é completamente diferente da nossa. Mas a gente consegue ser tão produtivo quanto por hectare, entendeu? Então, assim, na verdade, eu às vezes ando muito por Alagoas e o pessoal de Alagoas já chegou para mim para dizer, a gente está trazendo o pessoal de Sergipe para cá para eles ensinarem a gente como é que planta milho. Porque vocês estão luz à frente na plantação de milho. Eu acho exatamente até por isso, como nossas terras são menores, a gente tem que otimizar, entendeu? A gente tem que otimizar todos os pedacinhos dela. Então, a gente acaba sendo bem produtivo. Então, e aí que a tecnologia entra a favor, né? Porque às vezes a gente pensa, né, fala assim, não tem para onde eu crescer, né? A única forma que eu tenho como crescer é na produtividade. Verticalmente, não horizontalmente. Exatamente. Então, o nosso estado tem essa limitação. E a gente aprende muito aqui para poder levar para fora também. Naquela hora que ele estava falando, só para complementar o que você estava dizendo, que trabalho em genética tal, e tudo isso tem que ser mostrado, na verdade, o que faz abrir todas as porteiras dessa comunicação são os resultados, sabe? Então, quando você tem resultado, você mostra, todas as portas se abrem para você. Porque não adianta você se comunicar e você não tem resultado para mostrar, entendeu? Então, assim, no meu caso, por exemplo, eu às vezes vou para outros estados, sou convidada para outros eventos e, poxa, às vezes meu Deus do céu, para onde é que eu vou aqui no meio desse outro pessoal? Mas é o seguinte, eu trabalho com escassez, né, que eu sou do semiárido, e eu consigo produzir. Você está entendendo? Eu consigo produzir bem mais do que a média da minha região. Então, esse é o diferencial que eu vou estender para Sergipe. A gente, embora pequeno, né, a gente tem como produzir e a gente está trabalhando para isso, né? Três, vamos listar aí, 3 ou 5, vamos listar o que precisa para produzir tão bem. Na minha opinião, eu vou citar 3. Eu acho que a aptidão é a primeira, porque assim, não adianta, como você falou, o médico, o advogado, chegar a comprar uma terra e achar que vai produzir, que não é bem assim. Você realmente tem que ter jeito para o negócio. Você pode prestar atenção que todo produtor rural é meio apaixonado pelo que faz. É difícil você pegar aquele, eu não sabia o que ia fazer da minha vida e fui ser produtor rural. Esse não existe. Existe geralmente aquele que desde pequeno gosta disso, gosta e vai e faz. Então, assim, eu acho que aptidão, dedicação e trabalho. Nesse trabalho eu vou incluir conhecimento, buscar conhecimento. Eu não sei nem o que eu vou falar agora, né? Porque realmente ela conseguiu resumir pontos-chave para ter um sucesso, assim, para se envolver com o agronegócio, né? E eu que sou apaixonado, vamos dizer assim, pela genética, pelo estudo, por criar, eu acho que esse conhecimento, como ela falou, a parte da genética, a parte da tecnologia, da ciência, do aumento de produtividade, então a ciência,
a genética, que é a ciência, né? Mas a parte de gestão de pessoas, que isso é importantíssima. A gente mostrar, no caso, eram em palavras, né? Mas eu já estou aqui falando. Sim. Mas de os nossos colaboradores entenderem que eles têm futuro dentro das propriedades rurais. De que aquelas propriedades, elas são empresas, que é como a gente vê, como ela vê, como eu vejo também, que é um negócio, que é uma empresa que não é como na época dos nossos avós, que era um lazer, porque não se sustenta. Então, é fonte de renda e fonte de espaço para crescimento da pessoa. Então, essa parte da gestão dos colaboradores, da ciência, eu acho que 2 palavras já são suficientes, que eu já esqueci, já não consigo mais pensar em outra. É isso, não é isso. A gente vai chegando aí. Resumir é difícil. Resumir é difícil. Faz parte também dos desafios, né? Porque são tantas peculiaridades para ser um produto. É importante comunicar, né? Então, eu tô tentando. Gostei, eu tô gostando que ele tá bem empenhado aí na comunicação do agro também. Desde já agradecer essa presença de vocês pela quantidade de informações que vocês trouxeram aqui. Mas vamos deixar uma mensagem para esse produtor rural, né? Produtor rural sergipano, né? Dia do produtor rural sergipano. Vocês trazem uma mensagem aí para esse produtor, para aquele que está começando, quer até desistir. Quantas vezes, né? O produtor não quer desistir, mas ele é resiliente. E o sergipano é resiliente. O produtor rural sergipano é resiliente. Tendo amor, gostando do que faz, com conhecimento, tem que continuar e que vai dar certo. Perfeito. Carol? Eu acho que assim, as dificuldades vão aparecer, mas o que é que você faz, né? Qual é a sua ação diante das dificuldades, né? Então, é justamente essa resiliência, né, que faz você persistir, né? Então, o que eu poderia dizer é persistam, trabalhem, estudem, que vai dar certo, vai dar resultado. É isso, agradecer essa presença de vocês aqui, né, nessa homenagem aí para o Dia do Produtor Rural Sergipano. Vocês que trabalham duro, né, e trazem aí um pouco do diferencial para representar para Sergipe nacionalmente aí. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu que agradeço. Perfeito, a gente vai chegando ao fim desse episódio aqui, desse primeiro aí episódio em homenagem ao Dia do Produtor Rural Sergipano, mas você continua porque a gente vai trazer mais produtores aqui no Conexão Agro, o podcast do Sistema FAESE Senar. Conexão Agro, um podcast do Sistema FAESE Senar.